Donald Trump impôs uma nova rodada de tarifas agressivas e o recado foi direto. Em tempos de desequilíbrio global, ninguém tem passe livre, nem aliados históricos como Japão e Coreia do Sul. O mundo está se reorganizando por zonas de interesse. Do outro lado do tabuleiro, o BRICS tenta reescrever as regras, fala em desdolarização, nova arquitetura financeira e liderança climática, mas ainda precisa mostrar consistência e convergência. Enquanto isso, o Brasil continua onde sempre esteve, tentando ser protagonista sem resolver as suas fragilidades internas. Fala grosso nos fóruns multilaterais, mas hesita na entrega doméstica. No painel de hoje, a gente vai falar além das manchetes, vamos conectar os movimentos de poder, analisar os sinais por trás das decisões e entender o que tudo isso significa para quem investe, empreende e precisa decidir com visão de futuro. Comigo, aqui na mesa, 3 grandes nomes que unem leitura de cenário, análise de mercado e coragem intelectual. Bruno Musa, economista e sócio da Aquavero, Marco Saravalli, estrategista de investimento, CIO da MSX Invest, e Roberto Dumas, mestre em economia. Obrigada pela presença de vocês. Prazer. Obrigado pelo convite. Prazer, obrigado. Vamos começar essa conversa de volta a um tema, né, sobre as tarifas. Queria entender primeiro, começando com você, Bruno, quando a gente pensa, né, nessa questão toda envolvendo Donald Trump, olhando para essas novas sinalizações, né, ele voltando ali de fato a falar sobre as tarifas, o que os Estados Unidos estão comunicando ao resto do mundo, na sua visão? Que a parceria estratégica ela continua valendo desde que os termos venham de Washington? Pergunta complexa, mas vamos lá. Bom, primeiro de tudo, o que a gente sempre fala, no meu entender, a gente precisa chegar na raiz do problema. Eu acredito que eu concordo com o diagnóstico do problema por lá. Você precisa endereçar o problema não só da dívida americana, mas dos estruturais déficits em conta corrente e déficits comerciais americanos. Não significa que você necessariamente vai concordar com o remédio imposto que, como tem sido feito, são as tarifas. E essas tarifas, elas acabam por prejudiciar, muitas vezes, o próprio americano. Eu continuo achando que tem sido uma estratégia de negociação do Trump, ele é duro nessa negociação, ele não vai abrir mão, tanto é que a gente viu essa semana o envio de cartas para determinados países, acordos saindo com países ali, principalmente da região da Ásia, né? Então eu acho que não é fácil negociar, porque do outro lado da mesa você tem os Estados Unidos. Não é simples como o Lula veio a público com aquela simplicidade, falar, ora, se ele taxa, nós podemos também taxar. Quem tem coragem de retribuir as taxas dele? Você está disposto a pagar o preço de ser deixado de lado pelo mercado americano, que é o maior do mundo? Acho muito difícil. Então, de novo, eu acho que faz parte de uma grande estratégia e eu acho que ele tende a sair vitorioso do ponto de vista dele, o que ele considera vitorioso. O ponto que nós estamos vendo é que em meio a tudo isso, a gente vê alguns tipos de sinalizações que não aconteceram, digamos, na história recente. Pela primeira vez, com juros mais altos, o dólar perdeu valor no primeiro semestre, como não tinha perdido em décadas, desde a década de 70 e 80. A gente vê também um cenário de risco no mundo, guerras espalhadas, ou seja, normalmente em cenários de risco, você vê o dólar subindo. Dessa vez, o dólar também caindo. Isso impõe determinados desafios. Então, eu acho que sim, é uma agenda imposta por Washington, ele vai continuar comandando isso. É uma briga de gigantes, mas eu acho que, de novo, ele está com a caneta na mão. O Bruno traz muitos elementos aqui até para a gente detalhar, né? Daqui a pouco eu quero me aprofundar mais, inclusive, nas consequências até para o Brasil, das falas, inclusive, ali do presidente. O Bruno traz também a questão da desdolarização, mas só para a gente seguir aqui um pouco nessa linha de raciocínio, Dumas, nesse caso específico, né? Quando a gente vê Donald Trump voltando, né, ali a ameaçar com as tarifas, o uso das tarifas, ela tem sido aí, talvez, na visão de Trump, funcionado mais como um instrumento de pressão psicológica do que de política econômica? Veja, Paula, eu não vejo isso como uma política econômica sensata. Por identidade macroeconômica, o fato de você ter um déficit em conta corrente significa que você está poupando pouco. Os Estados Unidos estão crescendo, tudo bem, cresceu, teve uma queda do PIB de 0,5%, porque as importações subiram demais, antecipando o tarifaço,
Então, como importação, produto interno bruto, isso é uma contraconta do PIB, só que o déficit em conta corrente, principalmente quando você está num pleno emprego, significa que os investimentos estão subindo e o meu déficit fiscal está subindo. Aí você solta um Big Beautiful Bill, que vai para um déficit maior aí de 3,3 trilhões, está mais ou menos evidente que o déficit fiscal vai aumentar. Se o déficit fiscal aumenta, entramos como já estávamos também, inclusive na época de Ronald Reagan, que eram os déficits gêmeos. Quando teve o Acordo de Plaza, em 1985, no Hotel de Plaza, que era, se eu não me engano, Alemanha Ocidental, Japão, Canadá... Reino Unido. Reino Unido, Estados Unidos... Isso, eram 5. E França. Se eu não me engano, acho que a França também. Enfim, entraram vendendo dólar para fazer com que a moeda depreciasse para que os Estados Unidos voltassem a ter superávit em conta corrente. Só que eles estavam numa Guerra Fria. Morria Yuri Andropov, morria Konstantin Chernenko, morria Leonel Brezhnev. Então eles decidiram, olha, quem é Mikhail Gorbachev? Eu não sei, então vamos fazer guerra nas estrelas. Aumenta o gasto do governo e veio o corte de impostos do Kempenroth. 2 senadores. E aí o déficit fiscal subiu. Déficit fiscal subiu por identidade macroeconômica, mesmo com o dólar depreciando, que depois fez a bolha no Japão, suscitou ainda pior um déficit em conta corrente. Então isso aqui é uma identidade macroeconômica. Trump está indo do lado errado. Ele está diminuindo a poupança da população norte-americana e querendo que entre num superávit em conta corrente. Não é assim que funciona. Ele precisa poupar, os Estados Unidos precisam poupar. E não é o que parece no BBB, Big Beautiful Bill, que ele está querendo gastar cada vez mais. Talvez pode aumentar a poupança privada, mas a poupança pública vai piorar, tende a se deteriorar, a dívida pública vai passar de 100%, que está na mão da população, já está com 120%, que está fora da mão da população. Mas vamos ver os investimentos. Se o investimento subir, então poupança menos investimentos, mais déficit fiscal, você vai entrar em déficit gêmeos. Então eu preconizo aqui que o déficit em conta corrente dos Estados Unidos tende a piorar. Não por causa do tarifaço. O tarifaço é uma coisa, como o Bruno colocou muito bem. Veja, o diagnóstico você olhou, mas está usando... Meu problema é que meu déficit em conta corrente é muito alto, mas o remédio que você está usando é completamente equivocado. Tarifar. E isso você vai trazer mais inflação, aquilo que a gente sempre fala, vai trazer mais inflação. E como a gente sempre comenta aqui, o problema não é risco, gente. Risco a gente corre. Risco eu sei correr. Eu sou um agente econômico, eu sou financista, etc. Eu sei correr risco, agora o que eu não sei é correr incerteza. Quanto vai ser a tarifa? Vai ser 20, 30, 125? Aí chega no absurdo de ser 125, já é um embargo. Como é que eu vou fazer meu business plan se eu não sei quanto vai ser a tarifa? Então, cada vez que ele dá uma rodada dessa, eu falo, para meu business plan, e aí você vai ter mais inflação, um crescimento global menor e déficits em conta corrente nos Estados Unidos pior. Então, Trump... Claro, multibilionário, etc., muita gente pode estar falando, mas isso é um conceito clássico de macroeconomia. Você está gastando demais. Se você gasta demais, pode concluir, importa. Não, esse ponto que o Dumas traz, acho que é fundamental até para a gente tentar entender, né, como que o mercado está reagindo e como o investidor deve se posicionar, porque o Dumas fala algo muito importante. O problema não está no risco, né? Os agentes sabem se proteger nesse sentido. Mas o quanto essa imprevisibilidade ela está sendo precificada já por essa reação, ou a gente pode ver o mercado, de alguma forma, acabar se surpreendendo nessa data limite no qual o Donald Trump dá ali para fazer estes acordos? Eu vou tentar concatenar as opiniões aqui, mas a gente já está vendo isso na própria moeda, como o Bruno bem colocou. Se a gente olhar para 2007, ali, 2008, quando a gente teve a grande crise financeira mundial, a gente sabia que a origem da grande crise financeira mundial era o próprio Estados Unidos. Só que aí a gente, mesmo sabendo que a crise era de lá, se pegava o recurso do Brasil, mandava para os Estados Unidos. Pegava o recurso da Europa, mandava para os Estados Unidos. Então acabou já o famoso flight to quality, né?
Então, será que desse momento não está acontecendo o flight quality? Ou seja, o dólar está se desvalorizando. Ninguém mais quer ir com pelo menos a mesma segurança que tinha há 10, 15 anos atrás, né? Pô, de repente eu prefiro ir para a Suíça, talvez até para o Japão, do que ir para os Estados Unidos. O professor bem colocou no sentido que o investidor no mercado de capitais, o capital, vamos colocar lícito, ele não vai para o lugar onde é mais fácil ou onde é mais difícil em termos de regulação. Ele vai onde o lugar que era mais previsível. Não é questão que a regulação seja frouxa ou seja dura. Até eu brinco assim, vou pegar o caso de um IPO. Tem algumas empresas brasileiras querendo listar lá fora, nos Estados Unidos. Esse ano a gente viu a JBS. Tudo bem, você tem vários benefícios, né? Acessar o mercado global, você ter vários investidores, mas lá a lei, né, no mercado de capitais é muito mais dura do que no Brasil. Se fosse pela facilidade, eu prefiro ter uma empresa listada aqui no Brasil, né, que é muito mais frouxa, a gente vê várias brechas, né, novo mercado sendo questionado, a gente não querendo evoluir no novo mercado, mas lá a gente sabe que é muito mais duro, mas você sabe que é previsível, né? Então você sabe o que vai acontecer. O que o Trump está colocando, acho que o mês de abril de 2025 ficou muito claro isso, que trouxe uma imprevisibilidade que não existia, né? E aí, bem como o professor colocou, pô, eu não sei se daqui a 6 meses, no meu modelo de valuation, eu coloco 30%, 50%, 120%, qual que é o meu valuation? Se eu colocar 120, essa empresa não vale nada. Se eu colocar 20, essa empresa tem 100% de upside. Será que eu compro? Será que eu vendo? Será que eu faço negócio com esse país? Então, essa certeza que o mercado financeiro de capitais foi construído por várias décadas nos Estados Unidos, o Trump ele pode estar perdendo por conta de não necessariamente o risco, mas adicionar imprevisibilidade. A hora que a gente joga uma moeda para cima, eu tenho a certeza que no longo prazo, essa moeda vai dar 50% de cara, 50% de coroa. E o Trump está falando assim, não, mas pode ser que dê 70% de cara. Mas como assim, Trump? Né? Você que está decidindo se a moeda vai cair mais para cara ou para coroa. Essa é a percepção de risco que ele está colocando nesse momento. E o fluxo de capitais está começando a colocar dúvida. Será que eu volto para os Estados Unidos nesse momento? Será que eu volto com essas condições? Eu prefiro procurar outras oportunidades, seja na Europa, e até o Brasil acaba absorvendo um pouco desse fluxo de capitais. É um mercado bem especulativo, né? Mas é justamente o conceito de incerteza, né? De imprevisibilidade. A gente precisa ter uma previsão do que vai acontecer. A gente vive muito no Brasil, mas nós somos países emergentes, a gente vive dessa troca muito rápida, né? Mudou a lei, eu não estava... Tá no preço. Agora lá não, a gente não pode ter essa imprevisibilidade que eles construíram por décadas, né? Ô Bruno, você até traz um ponto interessante, né, sobre o dólar aí apresentando esses sinais de enfraquecimento. Claro, né, tem aí com impacto sobre importação, inflação, mas aí o Marco traz essa questão também, né, do enfraquecimento da moeda. Em que medida, na tua leitura, né, essa ofensiva tarifária de Trump, ela pode ou deve, de repente, talvez seja esse termo, acelerar a perda de uma hegemonia do dólar e até impulsionar o uso de outras moedas, se é que você acredita que o dólar possa perder essa hegemonia? Veja, vamos lá, vou começar até por um ponto importante que o Dumas levantou. Quando ele falou do Acordo Plaza em 1985, a gente mencionou os 5 países envolvidos, vale lembrar que eram países aliados aos Estados Unidos. Né? O mundo estava ali numa Guerra Fria e você tinha 5 países aliados que aceitaram depreciar o dólar, ou melhor, apreciar as suas próprias moedas frente ao dólar. Tanto é que em 1987 teve o Acordo Louvre, que foi justamente o contrário, porque o dólar se valorizou tanto que já deixou de ser até um ponto interessante e depois voltou a se desvalorizar com o Louvre. O grande ponto agora é que a briga atual é Estados Unidos e China. E a China é inimiga dos Estados Unidos. Então, o que é que mostra que a China vai querer depreciar a sua própria moeda frente ao dólar? Ou melhor, apreciar a sua moeda frente ao dólar? Se nós voltarmos em 1994, a China desvalorizou a sua moeda em 50% em um mês. E aí ela começou a ser competitiva com os produtinhos dela que ela começou a criar, até que veio a alta tecnologia chinesa que nós estamos vendo hoje. Então não acho que o Xi será facilmente manipulado para aceitar valorizar a sua moeda e ele deixar de ser competitivo com seus produtos no exterior. Vale lembrar que a China é altamente dependente das exportações. O mercado imobiliário, que representa um percentual importante do PIB, está passando por momentos complicados por lá e eles não têm consumo interno, né, que é muito baixo, e o que eles precisam é exportar. Então, se eles perdem a competitividade para ajudar os Estados Unidos, que é o seu inimigo, acho um pouco complicado fazer isso. Vamos lembrar do Japão. Vamos lembrar do Japão. O Japão fez a mesma coisa, estourou a bolha, ele teve que fazer uma política monetária expansionista porque o Japanese Yen apreciou dramaticamente,
baixaram as taxas de juros, a bolha subiu, o Bank of Japan subiu a taxa de juros, estourou a bolha, ficou naquele processo de recessão, há 20 de anos. inflação por 20 anos. Exato. Então, a China aprende também, né? E eu acho, então, só para finalizar aqui, eu acredito que o dólar pode ir perdendo essa tal hegemonia, mas eu acho que se acontecer, ela vai demorar muito tempo, até porque a geração viva, todos nós, temos ali um lado emocional da coisa que você corre para o dólar em momentos de incerteza maior. Mas tem alguns pontos importantes, e já finalizo, que quando você analisa, por exemplo, o montante de liquidações internacionais em dólar, está na casa dos 48%, mais ou menos estável. Só que as reservas dos bancos centrais, elas vêm aumentando a quantidade de euro está mais ou menos em 20%, e de dólar diminuiu um pouco, ainda é hegemônico. Mas você vê algumas alternativas que bancos centrais recorrem. Mas eu acho que se isso acontecer, demora um bom tempo ainda. Bruno, a gente até quero me aprofundar mais daqui a pouco em relação à questão dos BRICS, mas antes disso, um tema que eu queria repercutir aqui com você. A gente vê aí quando o Elon Musk, né, que foi um dos grandes símbolos desta vitória de Donald Trump, decide romper e criar o seu próprio partido. O que isso revela na sua visão? Bom, vamos lá. O Elon Musk, nessa semana, ele defendeu o uso do Bitcoin como moeda corrente. Ele já teve sua aproximação com o Milley ao longo da trajetória de ascensão do Milley. Então, vamos partir do pressuposto que ele venha criar um partido que defenda ideias libertárias. Isso quer dizer que, na minha opinião, seria até saudável para o próprio Estados Unidos, que já tem um partido libertário, mas ele é irrisório em percentual na população, nas votações. Você tem o republicano e o democrata ali brigando. Independente de eu me considerar um economista de viés liberal-libertário, vale lembrar que mesmo nos republicanos que são considerados à direita, como o próprio Dumas e o Marco falou aqui, há um nível de intervencionismo brutal. Então nós podemos entender que há populismo à esquerda, como tem no Brasil agora, e há populismo à direita também, que prega um intervencionismo, um subsídio para determinados setores, enfim, um Estado mais inchado e mais ativo dentro da vida das pessoas. Quando você pega alguém de perfil supostamente mais libertário, você tem uma terceira via de pensamento ali. E tudo que eu sempre falo, independente da pessoa concordar ou não, escute ideias diferentes. Para só depois você dizer concorda ou não. Se você discorda, tendo conhecimento, tá tudo bem. Então, se ele seguir por essa linha, eu acho que faz sentido. E vale lembrar que o Big Beautiful Bill, como o Dumas falou, e outras votações, mesmo os republicanos sendo maioria na Câmara e no Senado, aprovaram com o voto de Minerva do J.D. Vance. Ou seja, se o Musk, que tem uma influência gigante, consegue algumas cadeiras no Congresso ou no Senado, ele pode barrar determinadas votações. E é por isso que, coincidentemente, coloco aqui entre aspas, que no momento em que ele questionou o público dele via X se apoiaria a abertura de um novo partido, começou um determinado discurso. Será que ele pode ser, inclusive, deportado dos Estados Unidos? Na minha opinião, por mais que seja pequeno, ainda é uma verdadeira ameaça para as votações republicanas e democratas. Ô Marco, nesse sentido, né, o Musk, a gente sabe que ele tem capital político, capital financeiro, e tem um discurso que muitas vezes acaba tocando ali em temas que são bem sensíveis para os investidores. Prova disso é que a gente sempre vê as empresas, as ações de Tesla, principalmente ali, tendo bastante oscilação, volatilidade depois de falas ali emblemáticas. Na sua visão, né, talvez essa questão ali envolvendo Elon Musk, ela fortalece esse debate mais democrático ou ele começa, de alguma forma, comprometer a confiança do investidor? Usualmente, assim como qualquer empresa, qualquer país também, mas nos Estados Unidos fica mais emblemático, eles estimulam muito o empreendedorismo, né? Eles criam, acho que é uma das grandes diferenças entre Brasil e Estados Unidos é essa. Então, o lado corporativo, usualmente, ele sai na frente, né? Então, ele começa a desenvolver, acho que um dos debates agora, até em relação ao Tesla, começando os seus carros autônomos, discutindo se pode vir ou não, essa discussão, e depois a regulação vai atrás, né? Então, é um pouco desse momento que a gente está vivendo. Então, ter essa conversa entre o corporativo e os órgãos reguladores. Agora, o que a gente está vendo um pouco também dessa participação do Elon Musk na parte política é envolver a parte emocional, lembrando que o empreendedor e o mercado financeiro, ele tende a buscar maior racionalidade, embora acho que característica do próprio ser humano é desenvolver, né, em alguns momentos a parte emocional que acaba influenciando
nas tomadas de decisão dos investidores. Então, buscando, acho que essa questão política, é justamente a gente ter, né, voltar a toda essa questão do empreendedorismo norte-americano, onde a gente tenta buscar a maior racionalidade, né, do empreendedor e do desenvolvimento norte-americano, sempre buscando a produtividade. Agora, essa questão que a gente está vendo muito isso, até a gente viu algumas discussões entre o próprio presidente Trump no X com o Elon Musk, que acaba se vê claramente que existe um teor emocional e acaba destruindo valor para a sociedade como um todo. Você acaba não desenvolvendo e perdendo muito tempo com questões emocionais. Acho que é um pouco dessa discussão que o mercado financeiro não dá muita margem. Ele quer cada vez mais racionalidade, quer previsibilidade e não imprevisibilidade e insegurança, né? E a gente começa a ver esses debates que a gente sabe que é muito emotivo e não muito racional. E isso fica público, evidente nas redes sociais. Ô Dumas, voltando para a questão do impacto disso, inclusive para as moedas, né? O Bruno, agora há pouco, até trouxe a visão dele, a leitura dele ali, quando eu perguntei em relação à hegemonia do dólar, que tem ali um longo prazo, de fato, né? Se fôssemos pensar na perda dessa hegemonia da moeda norte-americana. Eu queria entender na tua leitura também, né? A gente vê aí o BRICS, principalmente nesse final de semana, debatendo muito a questão da desdolarização, uma nova arquitetura ali financeira, essa liderança, né, que eles querem construir. A pergunta é, né, nesse sentido, isso é um projeto de fato de longo prazo? Ou esse manifesto diplomático, ele acaba sendo muito mais em discurso, não tem uma força institucional real que sai ali de um PowerPoint? Por enquanto é um PowerPoint. Que a gente precisa discutir o seguinte, o que significa uma moeda comum? A gente já sabe mais ou menos o que eles estão querendo dizer, mas até os próprios líderes políticos estão se confundindo quando falam. Preciso de uma moeda comum. Ora, o que você quer dizer com moeda comum? Você está falando do euro? O euro começou a ser formado em 1946 com o discurso de Winston Churchill, quando ele falou que a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial prejudicou demais a França e a Alemanha, então precisamos fazer o United States of Europe. O discurso da Universidade de Zurique. Aí veio o Tratado de Roma, European Common Steel Act, e aí começou a pensar numa moeda única. Não é isso que eles estão falando. Não é uma moeda única que nós vamos abrir mão do real, vão abrir mão do rublo. Não é isso. Por enquanto que nós estamos entendendo. Talvez para 50 anos pode pensar nisso, mas não é isso. Porque aí você teria que perder a tua política monetária, a tua política fiscal e a tua política cambial. São 11 países completamente díspares, que não é isso. Outra possibilidade é fazer como se fosse o European Currency Unit, uma cesta de moedas, onde eu coloco as 11 moedas e faço uma moeda escritural. Conforme essas moedas valorizam, desvalorizam, eu vou ter um eco, um BRICS Currency Unit, BRICS Currency Unit. Pode ser, mas isso também é complicado. O que eu acho que está em discussão, que também é complicado, viu? Não é simples, é fazer transações comerciais nas moedas dos países. Ora, mas você tem um problema aí. 2 problemas. Dividimos em 3, no terceiro problema, vamos dividir em 2. Primeiro, se eu pensar como exportador e for superavitário com dinheiro da Etiópia, o que eu vou fazer com o birr etíope na minha mão? O que eu vou fazer com o real iraniano? O que eu vou fazer com a libra egípcia? Não, mas não é você que vai ficar, vai ser o Banco Central. Perfeito. O que o Banco Central vai fazer com o portfólio, com o birr etíope, com o real iraniano? Ele vai comprar título público do Irã? Ele vai comprar título público da Rússia? Então não são moedas conversíveis. Então também não vai dar certo pensando dessa maneira, libra egípcia. Uma coisa que nós conversamos várias vezes. Olha, mas você acaba defendendo os Estados Unidos. Ninguém está botando a arma na nossa cabeça falando que é para aceitar os Estados Unidos ou o dólar. Aceitamos porque nós achamos que é o mais pertinente, que tem mais regulamentação e que tem mais liberdade de movimento de capitais e tem mais segurança jurídica. Esse é o problema. Tem outro país que poderia substituir? Se tiver, eu posso aceitar. Veja, nem o euro substituiu o dólar. Nem o euro, nem o Japanese Yen, a libra esterlina, que foi substituída pelo dólar, etc. Mas por esse ponto, se você pensa... Aqueles que defendem, eu digo o seguinte, aqueles que defendem, olha, você está pagando
sentimento para os Estados Unidos, não sei o quê, monte um portfólio dessas moedas nos seus investimentos. Coloca o birret etíope, libra egípcia, um rublo russo, um real brasileiro, qual outra moeda aí? Da Arábia Saudita, não lembro. Coloca essas moedas no teu portfólio. É essas moedas que o Banco Central vai administrar como reserva internacional? Então eu acho que isso daí é um sonho de uma noite de verão. Tem muito tempo. Não quer dizer que não vai acontecer. Não vai acontecer vai ter alguma... vamos colocar o Chinese Yuan. O Yuan chinês. Como é que eu vou colocar o Yuan chinês se a conta capital do balanço de pagamentos da China é parcialmente fechada? Posso pegar e comprar o meu Chinese Yuan, que eu tenho de reserva internacional, título público e botar na bolsa de Shanghai, Shenzhen? Não, não posso. E só um ponto interessante, concordo 100%, e se chega uma ordem impositiva de cima a baixo, falando a moeda vai ser tal, você sabe qual era o país que mais tem dólar em espécie, tirando os Estados Unidos? Argentina. Ou seja, a Argentina já é um país dolarizado, como era o Brasil nos anos 80 e 90 para quem tem capacidade de poupar. Então, se chega uma ordem positiva de cima a baixo e fala agora você vai ter que poupar em yuan, não adianta. Depois que o Nixon acabou com a conversibilidade do dólar em ouro em 1971, você vai naquilo que te dá mais confiança porque as moedas fiat não têm lastro. E não adianta, você confia mais no dólar ou no yuan que tem controle de capitais? Ou no rublo russo e manipulado taxa de câmbio. Então, por mais que venha uma ordem, não adianta. Na vida real, quando você recebe aquilo, você vai para o que você confia. Então, eu acho que é mais uma narrativa, mais uma falácia sem embasamento nenhum. Ô Marco, e por Rest my case. Não o seu, claro que do Lula. Não, rest my case. Deixa eu só complementar. Eu quero que você complemente, mas eu só vou colocar um pontinho nessa questão. Nesse sentido, a gente está vendo aí muitos ativos globais precificados ali, como se o dólar realmente está ali perdendo força. Mas por que o DXY ele está lateralizado nesse sentido? Eu vou só complementar um ponto aqui, que acho que a gente teve recente essa cúpula dos BRICS, né? Até interessante, que um dos grandes projetos foram anunciados ali, foram potencial ligação Brasil com a China através de ferrovias, né? E aí, só para voltar a um caso que envolveu até mercado de capitais, a gente teve uma rede de transmissão aqui no Brasil. Foi aprovado em 2011, né, em Manaus até Boa Vista, que era basicamente para ligar uma das poucas cidades do Brasil ainda não ligadas ao sistema de energia, né, nacional. E aqui no Brasil, e acho que a China também aprendeu, né, independente do modelo, aqui tem várias críticas, mas aprendeu muito com os Estados Unidos de aprovar rapidamente, né, processo. A gente viu isso na pandemia, né, a construção de hospitais, tudo muito rápido. Aqui no Brasil, a gente levou simplesmente para aprovar a licença ambiental dessa transmissão de energia 10 anos até a licença ambiental final, né? Ou seja, imagina você pegar o mercado de capitais, né? Peguei a dívida, o que eu faço com isso? Não, tem que esperar a licença. 1, 2, 5, 10 anos, 2021, que realmente saiu a aprovação final. Desculpa te interromper. Eu trabalhei em Project Finance num banco de investimento. Mesmo que você tenha a licença de instalação, o Ministério Público pode falar que essa licença de instalação não vale. Então você tem tudo isso aí e os bancos são corresponsáveis juridicamente por acidentes e problemas ambientais. Então fica difícil. Fala, olha, se não é para concordar, ou seja, Ministério Público, se você não confia no IBAMA, como é que eu posso confiar? As áreas de Project Finance dos bancos acabam fechando. É só para a gente entender assim, que a gente está muito distante ainda de ter um país pró-negócios. Isso estou falando para desenvolvimento da sociedade. Mas olhando para o DXY, acho que o grande recado é que a incerteza, né, ou seja, a probabilidade, né, ela ficou cada vez menor, né, ou seja, a gente tem uma incerteza maior. E os investimentos que saíram dos Estados Unidos, né, lá no começo desse ano, eles não estão com a capacidade de retornar para lá, né? Então a gente viu, lógico, o S&P 500 recuperando, outros ativos, mas essa redução da força do DXY, ela continua. Então, talvez os investidores estejam procurando outros ativos, que de certa forma sejam um porto seguro, como, enfim, vamos para a Suíça, até mesmo para o Japão, mas o clássico é o ouro, né? O ouro, a gente está vendo todo mundo correndo atrás do ouro, porque acho que a grande discussão tudo bem, acho que a gente tem uma opinião comum aqui, que o dólar não vai ser substituído. Só que
provavelmente, a probabilidade, a gente não estaria discutindo isso nessa mesa aqui há 20 anos atrás. Você fala assim, pô, Marco, que pergunta que você está fazendo? É uma possibilidade de diversificação, não substituição em 20 anos. Exato. Acho que... Talvez há 5 anos nós estivéssemos discutindo isso, não precisa nem voltar a 20 anos. Um pouquinho Tudo antes da pandemia, começo. né? Eu acho que esse é um ponto, né? Talvez ali começam a ser plantadas, né, as possibilidades e aí depois as narrativas elas vão ganhando muita força. A gente vê ali o governo brasileiro, né, se apresentando muito sobre uma liderança global, de fato, né, ali no BRICS, colocando esse posicionamento, mas a gente ainda segue aqui sem resolver as coisas básicas, né, ali até a questão do fiscal, institucional. A pergunta, né, para você é qual o Brasil até que ponto ele estaria ali preparado para algum tipo de liderança internacional, ou se você vê se o Brasil segue aí uma promessa muito adiada nesse sentido de conseguir se posicionar de uma forma com credibilidade perante outras economias. Vamos lá, eu sempre faço uma analogia boba para a compreensão de quem não é da economia. Se você pega uma pessoa que tem 2,10 metros de altura, ele tem um atributo importante para ser um bom jogador de basquete, mas isso não pressupõe que ele será um bom jogador de basquete. O que você faz com a tua altura? Se você passa o dia inteiro deitado comendo besteira, dificilmente você vai ser um bom jogador. Você vai ser um cara alto sem o restante dos atributos para ser um gordo, para ser um grande jogador de basquete. O grande ponto é, o Brasil tem tudo, temos terras férteis, temos isso, o que nós fazemos com os recursos que nós temos? E aí volta no que você está falando, Paula. O Brasil faz de tudo para permanecer um país à margem dos países de primeiro mundo. Nós fazemos tudo que é possível para que nós sejamos eternamente o país do futuro. Tem uma frase que eu gosto muito que foi atribuída a Zeina Latif. Eu não sei se é dela, mas eu acredito que sim, pela fonte que eu ouvi num podcast, que pessoa que trabalhou com ela, falando o seguinte: o Centrão é o único freio que não permite que o Brasil se torne a Argentina pré-Milei. E isso faz com que o Centrão não permita que nós nos tornemos uma Venezuela, uma Argentina, mas também não permite que nós sigamos no caminho do desenvolvimento. Porque senão você mata a galinha dos ovos de ouro e não tem onde mais parasitar. O recurso simplesmente se torna escasso. E dá para ver no movimento legislativo que a gente vê mais ou menos isso, né? Bato no governo para cortar gastos, que está ótimo, mas aumenta o número de deputados. Hoje eles colocaram para votar o Davi Alcolumbre no Senado a mudança de lei de responsabilidade fiscal para aumentar os gastos de pessoas com terceirização de serviços. Ou seja, nós vemos um toma lá da cá muito grande que nós somos os espectadores e pior, obrigados a financiar tudo isso. Enquanto nós não entendermos esse jogo e mudarmos a mentalidade, na minha opinião, nós eternamente merecemos o que é chamado de complexo de vira-lata, porque nós nos tornamos um vira-lata. Veja como nós nos tornamos uma vergonha internacional em uma cúpula do BRICS, onde o Xi não veio e o Putin não veio. O México também mandou um representante. Ora, se é tão importante, você vem. Eu ouvi dizer, mas o Xi veio ao Brasil 2 vezes. Desculpa, esse pessoal gosta, viaja tranquilamente. Quando vem, se é importante, vem. Então, a verdade é que o Brasil não faz nada para melhorar a sua imagem internacional. E pior, hoje, o que nós vemos é realmente, na minha opinião, merecido. Ontem, no discurso do Lula, você via a Janja, a primeira-dama sentada atrás dele, filmando como se fosse uma blogueira. Exatamente. Ou seja, qual é o teu posicionamento? Esquece posicionamento ideológico aqui. Qual é o teu posicionamento, assim, como ser humano, num evento que você está filmando para postar em rede social? Desculpa, o Brasil merece ser a chacota que está sendo. Então, de novo, eu acho que a mudança ela é de fora para dentro. Não adianta nós esperarmos uma mudança de dentro da política para fora. Somos nós, população, nos conscientizando que essa mudança passou do momento. Caso contrário, seremos o eterno país do futuro, onde muitos vão embora. Eu vejo dentro da minha casa. Meus pais estão indo embora em dezembro do Brasil, decidiram e uma das frases foi, meu pai falou, cansei, vou aproveitar em outro lugar, isso aqui já deu o que tinha que dar para mim. Ele é quantos acontecem isso? E quando você tem fuga de intelectual e fuga de dinheiro e de empresas, é difícil, porque vai ficando realmente os menos, digamos, favorecidos intelectualmente. Ô Dumas, até ouvi um pouco da tua opinião nesse sentido, né? Como que você vê o quanto o mundo enxerga o Brasil, né? É um país do futuro, não é ou é uma potência confiável, ou a gente continua talvez sendo visto mais como um player retórico que nunca entrega o que promete? Não vejo como sendo o país do futuro, sinceramente. Se você olhar as partes
os países que deram certo, Coreia, China, Japão, Malásia, você vai ver que você tem um monte de falhas aí, como diz o Marcos Lisboa, nós somos profissionais em destruir o Brasil. É verdade. Primeiro, se esforça bem. O Brasil é um dos países que mais investe em educação no mundo. Só que investe mal. Investe no ensino superior. E todo país que deu certo investe muito mais no ensino fundamental. Eu invisto 1/3 do que investe a OCDE em ensino fundamental. Invisto 30% a mais ou menos, 20% a mais do que a OCDE é o que ensina no ensino superior. Outro, não tenho tratamento de esgoto. Que a gente sempre comenta isso daqui. 50% da população brasileira não tem tratamento de esgoto. Qual é o problema? Para nós nada, porque nós já estamos com uma idade acima dos 7 anos, 20 anos. A Índia passou o Brasil em número de em proporção da população com acesso a esgoto. A Índia. E o problema disso, outro dia eu peguei um economista e falou, mas isso não é problema da economia. Eu falei, como não? Como é que não é um problema da economia? Criança de 0 a 7 anos tem uma plasticidade cerebral enorme. Essa criança vai ter problemas de criança, vômito, diarreia, etc. e tal. Neurobiologicamente, ela não vai ser um bom trabalhador. Aí você fala, o problema é a taxa de juros. Gente, é a mesma coisa que eu falar, o problema da tua febre é o termômetro. Não, a taxa de juros é porque o governo gasta mal. O governo gasta demais. Ninguém está profanando o Keynes aqui. Ninguém está falando que o governo não é para entrar numa hora da pandemia, mas o governo não está entrando em obras. O governo está entrando em gastos previdenciários, então eu preciso gastar isso daí, e aí você fala de renúncia fiscal. Nós temos 544 bilhões de renúncia fiscal. Uma grande parte disso daí é constitucional, não pode mexer, mais ou menos uns 285 bi. Sobram uns 250. O governo chegou, olha que absurdo, falou, vou cortar linearmente 10%. Como é que você leva a sério cortar linearmente 10%? Tem gente que tem que cortar tudo, tem gente que não tem que cortar nada, tem gente que tem que cortar 20, tem gente que tem que cortar 5, ou seja, não tem planejamento, não tem educação, não tem infraestrutura, não tem segurança jurídica. Eu não estou falando do futuro, estou falando até agora. Então me diga se isso vai acontecer nos próximos 10 anos. Tem algum plano de governo? Não estou vendo plano de governo para isso. Cano enterrado não ganha voto. Criança não vota. Então vamos dar ProUni, vamos dar FIES, vamos dar tudo isso. Então eu não vejo uma saída para o futuro. Aí fala, eu preciso vender bens de valor agregado. O que eu vou vender de bens de valor agregado que eu consigo competir com a Coreia, com o Japão ou com a China? Eu tenho, óbvio, ilhas de excelência, como a Embraer, WEG, mas o resto, a maior parte, são empresas de commodities. São empresas de commodities. E isso você tem. Então, resumindo, eu não vejo o Brasil como sendo o país do futuro. Claro, não vou dizer 100 anos, mas vamos dizer, nos próximos 2 governos eu não estou vendo essa possibilidade. Uma geração. Eu estou apostando que uma geração nós vamos continuar. Se começar agora, em uma geração nós chegaremos lá. Mas veja, o acordo do Mercosul, eu lembro, começou há 22 anos. Poderíamos ter feito o nosso dever de casa lá e não ficar discutindo, vai desindustrializar o Brasil. Puxa, já poderia ter industrializado o Brasil e investido em educação. Não investir em educação, desindustrializa o Brasil. A culpa é da taxa de juros, que é o problema da neoindustrialização. O programa da neoindustrialização dá mais subsídio. Cansa explicar o óbvio. Ô Marcos Saravalli, tenho 2 minutos para você trazer a sua opinião também nesse tema, antes da gente ir para o intervalo. Mas olhar, inclusive, o impacto, né, até mesmo disso para o Brasil, quando a gente tenta entender, né, até o posicionamento do Brasil no BRICS, muito mais pró-China do que Estados Unidos, a gente pode sofrer também retaliações com tarifas maiores de Donald Trump. Como que o mercado está avaliando isso? Vou tentar inventar uma expressão nova aqui, só para contrariar o professor. Mas acho que talvez o Brasil seja o país do futuro, até porque o tempo anda, né? O tempo corre. Mas parece que enquanto que o mundo anda há 10 anos, o Brasil sempre anda 6, né? Assim, parece que a gente sempre... Então a gente vai perdendo assim, 20 anos atrás, a gente tinha um IDH maior. Moving target. Um moving target. Sempre. E o Brasil é especialista nisso, né? De mudar meta, target, esse país aqui passou a média gente móvel. no IDH. Esse aqui passou no IDH, a gente passou de saneamento. Esse aqui passou no saneamento, esse aqui... Então, eu vou pegar o caso
também prático no mercado de capitais, a própria margem equatorial. Os nossos vizinhos aqui, eles são bem mais pobres, eles já estão investindo na margem equatorial, já começaram há 10 anos. A gente está discutindo se vai ou não vai. Não, tem que fazer. Eles mudaram de patamar, né? É riqueza para a nação, para a população. Então, sempre essa discussão. E acho que, só para terminar, acho que uma frase também sempre repetida no mercado de capitais é que no Brasil sempre o passado é incerto, né? Assim, não é o futuro que é incerto, até o passado é incerto. Então, acho que eu vou pegar um caso prático que aconteceu numa empresa de capital aberto, sem citar o nome, mas acho que é fácil de identificar. Uma empresa de eventos aqui em São Paulo, de shows, né? E eles falaram o seguinte, para fazer um evento de um show, você precisa fechar as ruas, né? Organizar com o CT, com o departamento de trânsito. Ok, você liga lá antes e tal. Ok, fizeram isso por 5, 10, 20 anos. Passaram esses 20 anos, né? Fizeram uma mudança da lei e falaram assim, o seguinte, só que depois de 20 anos, só que o custo daqueles eventos que você fez durante 20 anos não é da prefeitura, o custo é seu. Vamos cobrar retroativamente aquele custo lá de evento. Para caramba, como é que você vai investir, né? Então, assim, é o passado que é incerto, que você vai mudando. Mas eu já estava certo, eu só organizei o evento. Não, mas o custo também era seu. E essa lei foi promulgada hoje para mudar o passado. Né? Parece até piada, né? Piada. Parece isso acontece com bastante. Assim, mas é o famoso. Explicar isso para um gringo. Esse é o ponto. E acho que falando em investimento, é famoso assim, risco de mercado a gente aceita, a gente consegue medir. Risco institucional, você não consegue colocar num papel. Não consegue. Como é que você explicar isso? E olha que nós somos dependentes do investimento no PIB, que é baixo frente até os países emergentes. Ou seja, nós precisamos demandar isso. E a gente faz de tudo para repelir o que a gente precisa para crescer. Eu quero até no próximo bloco falar um pouco mais, tentar entender, né, se é possível talvez, o quanto esse impacto, você traz muito bem, Marco, sobre essa insegurança jurídica, instabilidade, acho que muito institucional também, que é um tema muito forte ainda para a gente avaliar, principalmente, Marco, quando você falou ali sobre toda a questão, não é apenas só o risco que o mercado avalia, mas toda essa insegurança, instabilidade, já que a gente vê muitas coisas sendo alteradas, né, até no próprio passado. E a gente está num grande debate em relação à questão do próprio IOF, acho que escancarando muito mais sobre isso, até porque realmente mexia, né, em algo retroativo. O governo acabou acionando o Supremo Tribunal Federal, né, colocando ali para arbitrar essa questão, e o Supremo, nesse sentido, não sei se foi uma surpresa ou não para vocês, mas trouxe ali um papel mais apaziguador, né, entre os dois poderes, ali tentando trazer ali uma discussão entre os dois poderes. Bruno, o que a gente está vendo até aqui, né? A gente tem uma repactuação mais democrática entre os poderes, ou esse impasse ele é mais ali um mal disfarçado de conciliação? Bom, vamos lá. Quando eu comecei a me aprofundar nessa parte mais política e conhecer o funcionamento dela, até para trazer para a parte econômica, que é o meu mundo, e eu acho que elas estão intrinsecamente ligadas à política e à economia, né? Eu comecei a entender que talvez esse alinhamento entre os três poderes no Brasil de hoje não seja algo benéfico. Porque, de novo, a gente viu semana passada, algo que me chamou bastante atenção. O chefe do Executivo não conseguiu uma aprovação no Legislativo e ele vem a público, via televisões e tal, dizer que recorreu no Judiciário e que sem o Judiciário ele não consegue governar. Ora, mas o Judiciário não foi eleito pelo povo. Ele não pode legislar, nem ser mediador entre os poderes. Ele deveria ser soberano da Constituição. Agora, se o representante do povo vetou, pouco importa a vontade presidencial. Esse faz parte do jogo democrático. Mas já virou normal, e o pior é que no Brasil nós nos acostumamos a esse discurso. Se você ultrapassa o teu limite constitucional, parece que a gente vem se acostumando. É a tal história do sapo na panela. Você vai aos poucos se acostumando com a água morna até que você vai simplesmente explodir. Então, hoje em dia, eu prefiro que os três poderes não estejam alinhados. Porque por mais que eu não acredite em nenhum dos três, eles precisam, quando estão em choque, trazer, no mínimo, uma pequena demanda da população. Tanto é que o Mota veio a público e falou sobre corte de gastos, ajustar o déficit fiscal não mais na receita, mas sim na despesa. Por mais que ele aumente a despesa, ele vem a público e precisa falar isso para conseguir endereçar esse problema, pelo menos para alguma classe da população, porque ele sabe que o problema está aí. Então, hoje em dia, o alinhamento entre os três poderes, da forma como estão, e as instituições brasileiras sequestradas pelos burocratas em geral, eu prefiro os três poderes em choque.
Ô, Dumas, quero ouvir sua leitura, inclusive já aproveitando uma questão, né? O investidor, o mercado de uma forma em geral, parece que até entendeu que o problema do Brasil não é só o fiscal, é quem decide o fiscal. Nesse sentido, né, olhando ali nessa arbitragem aí colocada para o judiciário decidir, nesse contexto, como que você enxerga de fato, né, essa releitura de quem manda no fiscal do Brasil e se você acredita que essa reorganização entre os poderes pode acabar trazendo algum tipo de impacto também para a gente? Não, é óbvio que acaba, como o Bruno acabou de colocar. O bom da democracia é que haja discordância. Se você pede que haja uma conciliação, o negócio não funciona. O executivo veio com uma demanda, veja, ele é uma democracia representativa. Ela representa o povo. Ah, não me representa. Não, representa sim, foram votados. Então é uma democracia representativa. Então o povo falou, não quero o IOF, vou mandar para o STF, quero que vocês se comuniquem. Nós já nos comunicamos. Então fica aquela coisa um pouco assustada. Se por acaso o executivo ou o legislativo não atendeu o executivo, eu vou jogar no STF toda hora. Volta de novo a primeira pergunta do nosso programa. Olha a incerteza. Ou seja, eu não estou vendo o jogo democrático das coisas. Do executivo brigando salutarmente, né, saudavelmente, com o legislativo. Não, chama uma terceira peça do tabuleiro para falar, olha, veja se vocês se entendem. Não, mas o objetivo é trazer as demandas da população, que é o que o legislativo está fazendo. Então isso traz mais incerteza ainda, o que é pior num cenário onde a gente sabe que o déficit primário não vai ficar 0,25. Já está absolutamente profanado. Você vai pensar aí num déficit primário de 0,9%, se eu colocar os precatórios. Não vou colocar o precatório. Como é que eu não vou colocar o precatório? Eu preciso colocar o precatório. Isso é o meu déficit. Então, meu déficit é de 0,7 a 0,9. Minha dívida vai aumentar. O que eu acho estranho é que a curva de juros ainda não estipou como deveria estipar. Exato. Vamos ver para 2026. 2026 é ano de gastança. Não estou falando desse governo, estou falando de Estado. Ano de eleição é ano de gastança. Então eu aposto, não sei se você concorda, numa estipada maior da curva de juros, independente do Banco Central. Fala, vamos queimar a cabeça desse ou daquele. Não, vamos parar com esse negócio. Vendedor de miçanga querendo queimar a cabeça de presidente do Banco Central. Então, me preocupa muito mais a curva de juros, como é que ela vai se comportar num ano de eleição 2026. Resposta para o Marcos Saravalli e já coloco mais uma pergunta, né? Como ela se comporta em 2026 e por que ela não estipou? Por que esse risco não está aparecendo agora? A gente sempre coloca num PowerPoint, como vocês falaram, e sempre tem alguns skills, né? Algumas habilidades ali. E o governo, pelo menos, tem essa sorte de ter um dólar se desvalorizando nesse ano. Então, esse é um dos grandes fatores que acho que ninguém contava, o mundo inteiro não contava com o dólar mais desvalorizado. Isso ajuda a expectativa de inflação. Talvez esse seja um dos grandes motivos para também estar segurando a curva de juros. Eu também concordo que, infelizmente, o único instrumento que a gente tem é a política monetária e ela tem pouco efeito na economia real. Então, ela acaba chegando pouco e você tem que subir os juros para 15, 18. Tem alguns economistas talvez mais radicais, que falam nossa política monetária, se a gente quisesse mirar mesmo no centro da meta, a gente teria que estar rodando a Selic a 20%, né, ou até mais, para controlar mesmo a inflação. Mas acho que só para juntar tudo, acho que o grande recado aqui de hoje é a questão da imprevisibilidade e da dificuldade realmente de você dar o próximo passo no Brasil. A questão do IOF ficou muito claro, e até quando a gente conversa com empresas, né, conversei com uma grande empresa recentemente, eu falei assim, Marco, eu tenho basicamente o mesmo faturamento aqui e nos Estados Unidos, só que aqui no Brasil eu tenho 70 pessoas para cuidar da minha parte tributária e financeira, nos Estados Unidos, nos Estados Unidos eu tenho 2 pessoas que cuidam da minha parte tributária. Porque eu sei como é que eu tributo, como é que é... Aqui, a gente teve quanta mudança do IOF? Pô, será que eu pago? Será que eu não pago? Será que eu faço minha compra? Em 3 dias mudou. Então, é isso que a gente vive no Brasil. E tudo é muito rápido. Imagina um banco, imagina uma corretora, imagina uma importadora, alguém que exporta. Pô, vou fazer hoje? Não, espera que aguenta aí que vai mudar. Não, não vai mudar não. Segura, pode acelerar, né? É muito incerto, né? E você precisa cada vez mais gente. Aí o professor
tem todos os dados estatísticos, mas a gente olha para o Brasil. No Brasil, a gente só cresce porque a população cresceu. A gente não tem aumento de produtividade. Na história do Brasil, nos últimos 20 anos, não tem expansão de produtividade. Crescemos por transpiração, não por inspiração. Exato. É um ponto importante, inclusive uma frase filosófica para a gente encerrar aqui, o tempo passando rápido. Eu já até imagino ali talvez a resposta do Marco Saravalli, porque ele frisou bastante essa palavra, essa frase, mas eu queria, para a gente encerrar, que você, começando com o Bruno aqui, deixe a sua, em uma única palavra, como você resume toda essa nossa conversa de hoje. A conversa ou a situação do Brasil? Fique à vontade. Uma palavra? Eu imagino que o Marco vai falar em previsibilidade. Não sei, eu posso estar aqui muito enganada, mas eu queria que você trouxesse para a gente a sua leitura. Dificuldade. Dificuldade. E aí, Marcos Saravalli, acertei ou errei? Acertou, eu vou de imprevisibilidade. Falou várias vezes esse termo. Ou talvez pra gente. Insegurança. Começa de novo para pensar. Não, vamos lá, Roberto. Você até falou uma frase filosófica bonita agora. Vou colocar agora. aqui, desafiador. 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 Muito bom. São várias, né, ali, pontos, né, várias palavras. A gente até sorri aqui, mas é claro que olhando, né, até é um cenário muito desafiador e triste em alguns momentos quando a gente não enxerga ali soluções ou olhando para um futuro, talvez esteja um futuro mais distante, como você falou, uma geração, pular uma geração ali para a gente pensar em saneamento ou para a gente pensar em algum tipo de mudança mais estrutural aqui para a gente. Mas os desafios deixam oportunidades, Sim, o caos traz oportunidades de consertar, então talvez fiquemos nesse ponto. Basta, né, a gente entender se a gente tem elementos e força política, vontade política para isso. Quero agradecer, muito bom aqui o nosso papo, nossa estreia. Muito obrigada, Roberto Dumas. Obrigado, que obrigado. Até mais. Obrigada, Marcos Saravalli. Obrigado, Paulo. Obrigada, Bruno Musa. Obrigado Até a todos. semana que vem. Senhores. Agradeço também a sua audiência. Obrigada pela companhia. Continue sempre aqui acompanhando o Painel BMC. A gente se vê na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.